Olá pessoal, esta é mais uma videoaula do software IS2 Gerente e hoje a gente vai mostrar aí como cadastrar, né, a parte gerencial aí do IS2 Gerente aí, que é o que mais é um dos pontos que surge em dúvida aí, né, em relação ao formato que o gerente foi desenvolvido. Bom, vamos lá então. Bom, nós não vamos entrar na parte do RP, né? Vamos entrar só na parte gerencial aqui. Então, dentro do menu cadastros aqui, a gente tem alguns cadastros que vão influenciar em todo o sistema, né? Aqui eles estão aqui na parte de gestão orçamentária. Então a gente tem aqui entidades, a gente tem subentidades, a gente tem grupo do pacote, pacotes e contas de resultado. Bom, esse aqui foi o que... Bom, então assim, ó, de um lado a gente tem entidade, subentidade, né? Então nível mais alto é entidade e abaixo da entidade eu tenho um nível acima das entidades, que seriam o geral, né? Poderia se, digamos, né? Só que eu não dou nome para ele, mas seriam o geral. Aí eu tenho as entidades, né? Que seria, esse geral seria a soma das entidades. Aí eu tenho as entidades e dentro de cada entidade eu posso ter várias subentidades. Do outro lado aqui a gente tem o grupo do pacote. Ele vai estar amarrado com uma chave do DRE, porque o nosso DRE ele é fixo, né? Ele tem, a gente vai ver ali a tela depois, mas são todos os itens do DRE são fixos, né? Assim como nas outras telas. Né? Então eu tenho o grupo posso ter vários grupos para uma mesma chave. Depois eu tenho dentro do grupo eu tenho os pacotes, então, né? que compõem aquele grupo. E no nível mais baixo, eu tenho a conta. Né? A conta, as contas de resultado, na verdade, elas não são só de resultado, né? Elas podem ser contas de despesa, de custo, mas a gente colocou contas de resultado para diferenciar das contas do balanço patrimonial. Então, e a conta vai estar num pacote. Né? Então, esse é o nível mais baixo. Bom, vamos ver aqui alguns exemplos de fluxo de informações para a gente ter noção do que a gente está falando aqui. Então, de um lado aqui, né, que a gente tinha visto, eu tenho entidade, subentidade, e daí eu vou ter a minha movimentação. Né, contas a receber vai estar numa subentidade, né, por consequência na entidade, e no contas a pagar também. E no lado das contas, né, eu tenho a chave do DRE, o grupo, o pacote e a conta de resultado. Lá no contas a receber e no contas a pagar, eu vou informar só a conta e a subentidade. Mas os níveis para cima eu tenho de forma automática, né, porque eles são um nível abaixo do nível anterior. E aqui seria uma visão padrão aí de custos, despesas e investimento. Né? Então eu tenho o período, a subentidade e daí o pacote, né? O valor previsto, né? Valor ajustado e valor realizado, e esse valor ele tem um nível mais baixo, que seria a conta, né? Quanto que eu tenho em cada conta que compõe aquele pacote. Do mesmo lado, na parte de receitas, né? Período, né? Subentidade, pacote, e eu tenho as contas que compõem aquele pacote. Vamos ver a tela então. Então aqui eu vou acessar aqui pelo atalho aqui na barra de ferramentas. Então, por último aqui. Esse seria a tela de orçamento, né? Então eu tenho o período, a subentidade. Daí eu vou ter o pacote, né? Com o total previsto para aquela subentidade, aquele período. E o que compõe as contas que compõem esse pacote, né? Vão estar detalhadas aqui.
E também a parte de, vamos ver se tem algum exemplo aqui, ó. Um exemplo com despesas, né, custo, despesa e investimento, que são outras contas lá do cadastro de contas de resultado, né, tem seus pacotes e aqui tem a origem, né, que seria o valor nas contas. Se eu clicar na parte de entidade, eu vou ter o valor da entidade, né, que seriam a soma das subentidades, né, por pacote, né, receitas, né, por pacote e conta, e também custo, despesa e investimento por pacote e conta. E o nível mais alto, né, seria o geral, que seria a soma das entidades. Também tem os pacotes e as contas. E na parte de custo, despesa e investimento também pacotes e contas. Então é assim que a gente vai ver né, a informação no final, né? Daí a pergunta que pode ser feita, né? Tá, o que é uma entidade? O que pode ser, né, a entidade sobre a entidade? Né? O importante é a empresa entender como o sistema trabalha. E daí ela se adapta à sua realidade. Ele adapta, né, os cadastros à sua realidade. Né? No exemplo aqui, né, a gente tem duas subentidades. Uma de suporte e outra de desenvolvimento. Né? São os setores. Né? O exemplo aqui é uma empresa de desenvolvimento de software, então são os setores. Né? E a entidade, né? Vamos ver aqui a entidade. A entidade pode ser a própria empresa. Ó, na verdade tem duas, tem a entidade comercial e tem a entidade de operação. Né? Não necessariamente precisa ter movimentação financeira naquela entidade ou subentidade, né? Até porque tu vai usar também essa parte, depois a gente vai ver, na parte operacional da empresa, né? Cadastro a parte de processo e tal. Então também vai utilizar essa mesma estrutura. Mas então a subentidade pode ser um setor, pode ser também a própria, digamos, não precisa, pode ser até fazer uma subentidade onde vão centralizar todos os resultados financeiros da empresa, né? Então, apesar, digamos, eu teria uma subentidade com o próprio nome da empresa, onde eu centralizaria toda a parte financeira da empresa, se é uma estrutura um pouco mais simples, né? Ou posso abrir. A subentidade pode ser também uma filial, né? Tal filial. Então, mas o importante é entender que lá no final, lá na parte onde tu vai começar a analisar as informações, né, no orçamento, no DRE e tal, o nível mais baixo que tu vai ver vai ser a subentidade. Daí tu vai ter condições de ver a subentidade, entidade, que seriam todas as subentidades daquela entidade, e o geral, que seria toda a empresa, ou, né, o grupo de empresas. No DRE também, no DRE a gente tem a mesma situação, né? Vamos abrir aqui ó, o exemplo aqui. Então também tenho subentidade, entidade, né? Contas a receber, contas a pagar, e do outro lado, né, chaves, grupo de pacote, pacotes, conta. E eu vou para o orçamento, né? Que o orçamento tem que ser atualizado antes, depois a partir do orçamento o sistema consegue atualizar o DRE, e daí onde a gente tem as chaves prontas ali, né, que seriam receitas, deduções, custos, né, por subentidade e período. Então aqui no DRE, ó, eu vou ter, ele mostra, no outro não mostrava, mas ele mostra a entidade, a subentidade, o período, né, e aqui ele traz os valores da subentidade dentro das chaves lá que são fixas, né, do DRE. Então, né, dentro no suporte 2012 a gente teve esse valor previsto, valor ajustado e valor realizado em receitas. Depois a gente tem deduções, né, e assim por diante até chegar no lucro líquido, que é o nosso padrão de DRE. Né. O valor das contas, né, daí a gente tem só no orçamento. Aqui a gente já tem totalizado por chave do DRE, né? Então aquela informação que a gente dá, mas qual conta ou qual pacote que
que fez dar o vermelho aqui, eu vou ter no orçamento. Aqui eu já vou ter uma informação um pouco mais, digamos, sintética, né, em relação ao que está lá, né, no orçamento. No orçamento eu vou trabalhar sempre no menor nível, aqui eu já começo a trabalhar com um nível um pouco maior, né. Então, também a mesma estrutura que a gente tem lá. E para a parte de processos, né, que é importante a gente entender, porque olhando só a parte financeira, né, então a gente tem os processos, ele tem um relacionamento com a conta de resultado, com unidades de medida e com cargos lá nas atividades, né. Então a conta de resultado, né, para o sistema saber que ele aqui para o sistema saber que tal conta, né, digamos lá para depois a gente vai ver na parte de operacional, né, que tal conta influencia em tal unidade de produção, né, tal processo, a gente amarra, né, o processo com um processo, né. Então, claro que algumas contas não vão estar aqui, né, mas outras sim, principalmente aquelas que são de resultado, né, que são o que a empresa vende ali, né, que a empresa, então no caso aqui licença de software, né, no exemplo aqui. Vamos abrir outro aqui. Então, a partir dos processos, né, que a gente viu ali antes, né, a gente tem o cadastro, a gente tem a parte de unidades de produção, né, que seriam a junção de processo com uma unidade produtiva, né, vinculada a uma subentidade, né. Então aqui, se a gente entrar aqui, deixa eu fechar essa tela aqui, aqui a gente tem as unidades de produção, é onde são produzidos, né, aquilo que a empresa vende, né, seja produto ou serviço. Então, a unidade de produção ela vai estar numa subentidade, né? Então, aqui a gente vai começar a entender agora como é que o sistema trabalha. Então, a unidade, ó, ela está numa uma subentidade, ela tem um nome, ela tem uma unidade de medida e tal, e ela produz alguns processos, né? Pode ser mais de um, né? Processo da empresa. E o processo, como a gente viu, está amarrado com uma conta de resultado, né? E aqui embaixo são as configurações dos turnos né, e a capacidade daquela unidade de produção. Então, tendo a unidade de produção uma subentidade e os processos produtivos daquela subentidade, né, e esse processo amarrado com uma conta de resultado, eu tenho condições de fazer o controle da operação da empresa nessas subentidades, né? Por quê? Porque na medida que eu tenho aqui o controle de operação, né, que seria um controle mensal, né, esse volume produzido aqui eu informo, mas o volume vendido, ele vai puxar da onde? Ele vai puxar das notas, dos documentos de saída lá, né, da parte orçamentária, né? Como? Ele vai buscar todos o volume vendido, né, nas contas de resultado, porque lá nos documentos de saída eu tenho aqui ó, que é o valor que está puxando ali. Eu tenho a subentidade, né, e tenho a conta de resultado. Com essas duas informações, né, puxando a subentidade, a unidade de produção, ele vai buscar, né, o volume vendido, naquela subentidade das contas. Quais contas? Das contas que fazem parte da minha unidade de produção, né? Então, pela unidade de produção, eu consigo ver quais contas, na verdade, quais processos ela produz, e pelos processos eu consigo buscar a conta, e tendo a conta e a subentidade, eu consigo buscar tudo que foi vendido, né, no mês, né, para essa
para o nosso controle aqui de operação, né? Então, então assim a gente consegue ver como que o sistema trabalha, né, lá no final, como que essa informação chega. Então, esses cadastros, na hora que são feitos, eles são importantes, né, porque isso vai ter um impacto lá no final, né, seja na parte financeira ali, né, orçamentária, DRE, balanço patrimonial, tudo, ou na parte de controle de operação. Então daí fica a critério da empresa como ela quer ver isso depois, mas o menor nível do lado das entidades, né, seria a subentidade, né, que pode ser, a gente comentou, pode ser um setor ou pode ser uma filial, tal. Lembrando que essa vai ser a menor unidade para a relação financeira, então tu não vai conseguir ver um nível mais baixo que esse na parte de receitas, despesas e custos. E vai ser onde vão estar as tuas unidades de produção vão estar inseridas, né? Uma unidade de produção ela vai estar dentro de uma subentidade. Pode ter várias unidades de produção dentro de uma subentidade, mas ela vai estar dentro de uma subentidade. E a parte de contas, né, que ela pode ser um produto da empresa, né, ou pode ser, né, uma linha de produtos ou um grupo de produtos. São informações que vão como a empresa quer ver, né? Lembrando que daí na parte orçamentária tu vai conseguir ver o menor nível a conta, né, lá na tela de orçamento, e no DRE tu já vai ver uma informação um pouquinho mais, um nível mais acima, que seria o grupo do DRE, né? Não vai ver nem no pacote, nem essas informações vão estar na gestão orçamentária. Então é importante, né, esses materiais aqui a gente sempre disponibiliza, né? Tem outros aqui também, tem a parte de também de indicador de desempenho, que também tem a questão de, né, como que a empresa vai ver, que vai ser o ano, uma subentidade, o processo, né? Então é importante a empresa analisar bem, ver como essas informações vão poder ser obtidas depois lá na parte principalmente orçamentária e operacional ali, né? E começar a fazer o seu cadastro, né? Orienta-se também, né, começar de uma maneira mais simplificada e não tão complexa, né? Para facilitar a análise depois, né? Porque às vezes a empresa é pequena e tu pode fazer uma estrutura complexa, né, mesmo sendo uma empresa pequena. E às vezes sendo uma empresa grande, tu também pode fazer uma estrutura mais simplificada, porque a ideia aqui, né, é ter informações de forma mais sintéticas, né, para facilitar a análise mesmo, né. Então, no nosso exemplo aqui, que é uma empresa de desenvolvimento de software, a parte de financeira, né, a gente coloca tudo numa subentidade, né, não tem, a gente criou uma subentidade matriz ali e coloca tudo ali. E daí sim, a parte operacional a gente faz de acordo com cada setor aqui, que são dois, né, parte de suporte e desenvolvimento. Mas cada empresa, né, pode fazer, adaptar a sua maneira. O importante é entender como essa informação vai chegar lá no final do sistema, né, principalmente o menor nível ali, né, e começar a fazer os seus cadastros ali e vendo a movimentação, lançando a movimentação para poder começar a ver os resultados do sistema, né, na parte final do sistema, onde seriam aquelas telas de DRE, orçamento, controle operacional, né, todas aquelas telas ali onde vão ser acompanhados mês a mês ali, né, a empresa. Gente, por hoje era isso. Obrigado, até a próxima.